Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez podendo compartilhar com vocês o ensino escriturístico. Antes de mais tudo, lá na descrição do vídeo tem a minha chave Pix, a qual você que deseja abençoar o meu ministério ou querer temas mais aprofundados, é só depositar no meu Pix R$ 1, R$ 5 ou R$ 10. E nisso você estará me abençoando e trazendo mais conteúdos para o canal. Pois bem, vamos iniciar o nosso estudo, a qual é a finalização da série O que é Teologia. Para iniciarmos, temos a primeira pergunta: quais os benefícios da teologia na vida das pessoas? Antes de respondermos essa questão, há no meio evangélico uma distorção daquilo que é teologia. A maioria das pessoas, elas dizem que a teologia acaba esfriando o crente, tirando ele do sobrenaturalismo e fazendo com que ele se torne um ser racional e crítico, fazendo com que ele perca as experiências sobrenaturais, as quais elas podem viver com Deus. Mas sabemos que não é assim que é a definição da teologia. A teologia, ela traz alguns benefícios para a vida do cristão, a qual primeiro vemos aqui no slide, que é conhecer melhor o Criador. Deus, ele nos deixou a Bíblia para conhecermos a Ele, porque não temos como conhecermos a Deus sem que primeiro sabemos o que de fato Ele é. Mas para isso, Ele deixa nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, o que de fato Ele é. Tudo bem, não iremos saber de modo aprofundado e não conseguiremos perscrutar as profundezas da divindade. Porém, ele nos deixou aí a ponta do iceberg a qual ele é. E nisso, iremos ter um conhecimento melhor sobre quem é Deus. Por isso que, estudando teologia, conhecemos de fato quem é Deus. E as objeções que temos de não estudarmos as Escrituras Sagradas é que, se não conhecermos a Deus, criamos em nossa mente aquilo que de fato ele não é, fazendo com que essas informações a qual iremos propor, ela faz com que criemos um ser, uma divindade a qual iremos adorar e fazemos com que o nosso domingo seja o maior culto de idolatria, porque não estamos adorando de fato o Criador, aquele que de fato se revelou através das Escrituras Sagradas, mas sim uma divindade criada da nossa imaginação. Esse é um problema muito grande. Paul Washer, no seu livro 10 acusações contra a Igreja Moderna, ele nos alude dessa situação, a qual a maior idolatria que acontece é nos domingos, por conta que a falta de conhecimento bíblico faz com que nós cristãos adoramos um Deus a qual nós mesmos criamos. Isso é um pouco complicado, porque se Deus ele deixou a sua revelação através das Escrituras Sagradas e negligenciamos isso, não conhecemos de fato quem ele é. E por não conhecermos de fato quem ele é, não iremos saber de modo profundo o querer dele, a qual está relatado aqui no segundo ponto. Quando sabemos quem é Deus, sabemos os seus propósitos, sabemos de fato o querer dele. Nisso, a gente acaba sabendo o que de fato o propósito de Deus requer da gente. Porque cada cristão, ele não foi feito de modo que foram colocados apenas para viver aquilo que ele achar melhor. Mas cada ser humano, ele tem um propósito a qual Deus determinou a ele. Cada um foi chamado para exercer a sua vocação, o seu chamado, o seu dom. Mas como iremos saber disso se não conhecermos as Escrituras Sagradas? E conhecendo as Escrituras Sagradas, deixamos de acreditar em misticismo ou feitiçaria gospel, a qual, por exemplo, vamos no monte adorar a Deus, orar a Deus, jejuar a Deus, consagrar a nossa vida a Deus, e aí, lá iremos debaixo de chuva, de lama, iremos ser picados por insetos, e assim Deus irá ver o nosso sacrifício, e dali Deus irá responder
a nossa oração, a nossa petição. Mas não é assim que funciona. Isso é uma deturpação da qual é de fato a oração e o jejum que é relatado nas Escrituras Sagradas. Então, quando conhecemos a Deus através das Escrituras Sagradas, percebemos que não é isso que Deus quer para a gente. Porque através das Escrituras Sagradas saberemos o que de fato cada um foi chamado para ser, o que de fato cada um tem que fazer, e nisso iremos obedecer a ele de maneira correta, porque iremos de fato saber o que Deus quer da gente. E não, Deus não quer que façamos isso. Isso é uma interpretação errônea do que de fato é a oração, do que de fato é o jejum. Quando conhecemos a Deus, sabemos o seu propósito, isso causa uma saciação da nossa alma, porque a nossa alma é sedenta de ser alimentada. Da mesma forma que alimentamos o nosso corpo, nutrimos o nosso corpo, temos que nutrir a nossa alma. E através do estudo das Escrituras Sagradas, temos um alimento sólido. E isso é interessante porque envolve alguns fatores. Quando você deseja alimentar o seu corpo, você se alimenta de algo que realmente venha nutrir e suprir as necessidades do seu corpo. Nisso, você vai buscar alimentos que saciam e suprem essa necessidade. E por que você não faz isso com a sua alma? Porque a partir do momento que você não lê a Bíblia, você acaba não tendo esse alimento sólido para a sua alma. E o pior de tudo isso é quando você alimenta a sua alma de coisas que de fato não são necessárias. É como se fosse um lixo para a sua alma. Pensa numa gordura. Pensa que tudo aquilo que não é proveitoso é essa gordura. E tudo o que é de ruim, você acaba nutrindo o seu corpo com isso e fazendo com que a sua alma ela venha a se esvair, a ficar doente, anêmica. Então, a falta de leitura e estudo bíblico nos causam isso. Porém, isso também amplia para a questão da pregação. Imagina que você esteja ouvindo apenas desinformações daquilo que de fato é Deus. Você acha que isso está nutrindo a sua alma? Ou você acha que isso está te causando um mal? Pela lógica, isso está te causando um mal. Por isso, para você ter um julgamento correto, justo, daquilo que de fato é bom e ruim da sua vida, você precisa conhecer a Deus e os seus propósitos, para que você seja capaz de julgar de maneira correta aquilo que de fato você está ouvindo ou até mesmo lendo. Então, você deve julgar as pregações para ver se elas estão de acordo com as Escrituras Sagradas. Nisso, também amplia para a questão do ensino. Geralmente, as igrejas cristãs, elas têm o que chamamos de EBD, Escola Bíblica Dominical. E por ter a EBD, geralmente os professores, eles têm a obrigação de passar aquilo que de fato é um alimento sólido para a alma humana, porque ele vai trazer o ensino bíblico para as pessoas, o que de fato é a verdade, e não desinformações as quais deixam os membros com mais dúvidas. Por isso, você deve conhecer a Deus e os seus propósitos para que você possa julgar se de fato é correto ou não aquilo que o seu professor está dizendo. No final desse vídeo, você deve estudar sobre esse tema para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Porque não podemos ser seres pensados, seres que, de fato, não têm uma fundamentação concreta daquilo que é a verdade e só ouvimos e usamos de achismo e vivemos isso, e isso é totalmente errôneo. Devemos ser seres pensantes, seres que, de fato, têm a vontade e a fundamentação do que, de fato, é essa concepção concreta. Porque se, de fato, não fizermos isso,
seremos prejudicados. Isso não é só no quesito espiritual, isso também é no quesito de vida. Por isso devemos ser seres pensantes, seres que vai atrás da verdade, vê se de fato é o correto, vê se de fato aquilo tem fundamentação e nisso chegar a uma conclusão plausível. Não seres pensados, que apenas pegam informações de outras pessoas e usam de achismo para poder viver a sua vida. Causando esse alimento sólido, a gente tem o que de fato é a verdade. Nisso somos vacinados contra heresias. E não somos levados por ventos de doutrinas. O que acontece hoje no meio cristão é que qualquer vento, qualquer novidade, qualquer coisa que seja novo, as pessoas acabam agregando para a sua vida e tendo as suas vidas espirituais prejudicadas. Por quê? Porque acreditam em qualquer coisa que aparece. A maioria das heresias que temos hoje no século XXI não são heresias novas, mas sim heresias velhas, a qual já foram condenadas por concílios ecumênicos e que de fato foram abandonadas há muitos anos atrás. Nisso, percebemos o que de fato é ortodoxo, o que de fato é para ser seguido. Nisso, se você sabe o que de fato é a verdade, você não precisa conhecer todo o resto, porque se você sabe o que é verdade, aquela verdade ela é fundamentada e é plausível e concreta em apenas naquilo. A partir do momento que alguma outra coisa foge dessa realidade, é heresia ou um erro teológico. Nisso, você acaba abandonando para que isso não venha te prejudicar, porque meros erros ou heresias teológicas nunca fica na estratosfera, nunca fica na estratosfera, sempre acaba caindo no individual da pessoa e levando a pessoa para o inferno. Por isso, precisamos tomar muito cuidado naquilo que de fato estamos agregando para a nossa vida espiritual. Nisso, iremos conhecer profundamente o que a Bíblia nos diz. Quando interpretamos um texto, a primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia ela foi escrita em um período, em uma cultura, em uma língua, em um contexto histórico. E para interpretarmos a Bíblia de acordo com aquilo que o autor bíblico quis dizer, precisamos, de fato, estudar muito. Quando chegamos a todas essas conclusões, temos o conhecimento profundo da Bíblia, porque chegamos naquilo que o autor bíblico quis dizer. E se chegarmos naquilo que o autor bíblico quis dizer, logo chegamos naquilo que Deus quis dizer, porque esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo a escreverem aquilo que de fato temos como Bíblia Sagrada. Com isso, teremos a vida eterna. Jesus fala em João capítulo 5, versículo 39, que a vida eterna é conhecer a Ele através das Escrituras Sagradas, porque é delas que testificam dele, é através dela que testemunha quem é Cristo. Em outro texto, temos João, capítulo 17, versículo 3, que fala que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem foi enviado por Deus. E através desse conhecimento que você tem aí a vida eterna. Lógico que a vida eterna não é só isso. A vida eterna envolve o arrependimento, a crença, a santidade, entre outros requisitos, mas um dos quesitos para ter a vida eterna é o estudo das Escrituras Sagradas. E por último, um dos pontos que te levam à santificação, porque a santificação é o quê? A oração, leitura e estudo da palavra de Deus, a adoração, nisso vai te levar à santificação e você vai ser aí uma pessoa que é santa, porque você vai ter domínio sobre os seus desejos pecaminosos. E, Gustavo, mas o conhecimento a qual devemos ter de Deus é apenas um conhecimento teórico, não é um conhecimento
prático, um conhecimento experiencial. Não, gente, o conhecimento que devemos ter de Deus não é só um conhecimento teórico. Quando João, ele fala que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, conhecer a Deus como único Deus, o conhecer ali, ele não é isoladamente apenas o teórico, mas ele é um conhecimento experiencial. Joe Bick, ele trata isso no seu livro Pregação Reformada, que foi publicada pela editora Fiel, que quando conhecemos a teoria, quando conhecemos aquilo que foi dito nas Escrituras Sagradas, devemos ter experiências com Deus. E todas as nossas experiências, elas devem ter embasamento bíblico, porque se ela não tiver embasamento bíblico, fica questionável. Fica, de fato, propício a julgamentos para ver se, de fato, foi uma experiência com Deus ou uma experiência satânica. Porque aquilo que, de fato, é necessário para o crescimento espiritual do ser humano está relatado nas Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que foge das Escrituras Sagradas deve ser julgado para ver se, de fato, é de Deus ou não. João mesmo fala isso. Provai se esse espírito é de Deus ou não. Entendeu? Então, o conhecimento que devemos ter de Deus não é apenas um conhecimento teórico, através do estudo bíblico, mas também é um conhecimento experiencial, a qual ele tem que ser julgado através das Escrituras Sagradas. Muito obrigado para você que ficou até aqui com o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.